E aí, realeza, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre as minhas últimas leituras, os livros que eu li aí durante os meses de maio e junho de 2022. Então fica comigo até o final do vídeo para você conferir minhas últimas leituras, porque eu tenho certeza que você pode anotar pelo menos um título aí na sua listinha de leitura infindável, como eu sempre costumo dizer por aqui. Fala, realeza! Espero que este vídeo te encontre bem. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e como você viu aí pela intro, hoje o objetivo do vídeo é compartilhar com você as minhas últimas leituras. Nós temos tido esse hábito aqui durante o ano de 2022, né? A cada 2 meses eu venho aqui e compartilho as leituras dos últimos meses. Se você ainda não conferiu os 2 primeiros vídeos, confere lá, porque tem muita dica bacana. Tem livros de ficção cristã, livros de vida e comportamento, livros de ficção em geral, enfim, tem muita dica bacana. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais algumas dicas, né, de livros que eu li nesses últimos 2 meses. Espero que você goste e que anote pelo menos um deles aí na sua listinha. Bora conferir essa listinha então? Bora lá! Eu comecei o mês de maio lendo o livro, na verdade eu ouvi o livro Ela, a Imagem Dele, da Francine Veríssimo Walsh. Não sei se você conhece a Francine, mas ela é líder do Ministério Graça em Flor, um ministério online onde ela fala sobre estudo da Bíblia, sobre feminilidade, sobre o dia a dia da mulher cristã, enfim. Um ministério online muito interessante, muito rico, que tem me abençoado há muito tempo. Acho que eu acompanho desde 2018, se eu não me engano. E há muito tempo a Francine vem falando a respeito de feminilidade bíblica também. E agora ela compilou nesse livro tudo que ela aprendeu ao longo desses anos a respeito de feminilidade. Tudo que ela aprendeu, tudo que Deus foi desconstruindo nela também. Ela traz uma discussão muito interessante sobre esse processo de desconstrução também. E ela compartilha conosco e nos convida a refletir a respeito de feminilidade. E é muito interessante porque existem poucos livros a respeito desse tema escrito por mulheres brasileiras. A Francine não mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, mas ela é brasileira e é uma autora brasileira e ela produz um livro riquíssimo que balanceia, sabe? Traz pesquisas de autoras internacionais, mas também traz experiências de mulheres brasileiras e é muito rico e muito interessante. Nesse livro, então, ela nos convida a entender o que é feminilidade, o que Deus pensa a respeito de nós mulheres. E para isso, a Francine nos convida a compreender o próprio coração de Deus, o caráter de Deus, para a partir daí, à medida em que a gente vai conhecendo o nosso Criador, nós possamos entender o que Deus tem a dizer a respeito das mulheres também. Ao decorrer dos capítulos, a Francine toca em temas muito interessantes, como trabalho, autoridade pastoral feminina, abuso, enfim, maternidade, enfim, sexualidade, enfim, vários temas importantíssimos, temas que já têm sido discutidos por quem trabalha essa questão da feminilidade bíblica, e ela vai trazendo pra gente as experiências dela, aquilo que ela foi aprendendo, vai fazendo discussões com outros autores que ela foi lendo também, e principalmente nos mostrando, através da palavra de Deus, o que nós podemos compreender a respeito de cada um desses temas. Esse é um livro extremamente necessário, que eu recomendo para todas as mulheres, mas também para a igreja de um modo geral. E assim, é um livro que vai te enriquecer e abrir muitos olhos para você questionar mais a feminilidade bíblica e para compreendê-la mais e melhor, sabe? Essa é uma longa jornada, compreender o que Deus diz sobre as mulheres não é fácil, né? Se você parar para estudar com afinco esse assunto, você vai ver que tem livros muito diferentes, com abordagens e visões completamente diferentes dentro do meio cristão a respeito desse assunto, mas eu recomendo a leitura da Francine porque é sensacional e é primordial. E além disso, eu queria destacar que a experiência de ouvir o livro pelo audiobook foi muito interessante, porque ele é narrado pela própria autora, e ela narra, sabe, o livro de maneira tão calma, de maneira tão amorosa, de maneira tão tranquila, que parece que você está sentado à mesa com ela. O tempo todo eu me senti sentada à mesa com ela, ouvindo, dialogando, conversando. A sensação foi, assim, maravilhosa. Acho que enriqueceu ainda mais a leitura. Porque o livro, ele traz muitos detalhes, ele traz uma ampla pesquisa, né? Ela traz referências de palavras em hebraico, em grego, os textos bíblicos, enfim, é um livro riquíssimo em conteúdo, mas ela consegue passar isso pra gente com muita simplicidade, com muito amor, com muita naturalidade. E ouvir o audiobook tornou essa experiência ainda mais gostosa, porque parecia ali que eu estava ali com ela. Então essa é uma leitura que eu curti demais, a minha nota para ela é 5 e eu recomendo aí para você conhecer também. E a minha segunda leitura do mês foi o livro Esperança na Escuridão, Encontrando Deus no Deserto, da Elisabeth Elliot.
Que livro, irmãs, que livro. Eu só posso descrever assim. Nesse livro, a Elisabeth Elliot, ela explora esse tema da solidão, né? Um processo que é tão difícil para nós, né? Ninguém gosta de ficar sozinha, porque a solidão provoca em nós muitos sentimentos angustiantes. Mas você sabia que a solidão não precisa ser uma zona de castigo, não precisa ser um cenário de deserto sem vida? É claro que passar pelo processo da solidão é difícil, é como estar realmente num deserto, mas ali naquele deserto nós podemos encontrar a companhia do nosso mestre, podemos encontrar propósito e graça naquele período de solidão. A Elizabeth vai explorando esse tema e ela vai explicando o que é a solidão e como que a gente pode viver esse processo mais juntinho com Deus, podemos encontrar propósito ali nesse processo. E ela não aborda apenas sobre o processo de solidão, ela acaba falando sobre espera também, sobre confiar em Deus, sobre depender dele totalmente, enfim. E ela vai trazendo as experiências e os testemunhos dela. Não sei se você conhece a Elisabeth Elliot, ela é uma das maiores escritoras cristãs contemporâneas, né, do nosso tempo. Ela tem um testemunho de vida incrível, passou por muitas experiências de solidão, de sofrimento, de renúncia para seguir a Cristo. E nesse livro ela vai explorando um pouquinho de toda essa experiência, de tudo que Deus ensinou a ela a respeito da solidão, nos processos que ela foi vivendo e, sabe, nos diálogos que ela teve com outras pessoas que se achegaram a ela durante o período de ministério na vida dela. Esse livro foi muito especial para mim porque ele falou muito sobre deserto também. Ele não apenas tocou no processo de solidão em si, mas ele falou sobre o processo de deserto também, sobre como é difícil viver uma estação mais árida, mais difícil, passar por processos com Deus que parecem, sabe, ser deserto, parece que não vai sair vida nenhuma dali, mas que sai vida dali. Enfim, ela toca muito nisso também. Então, como eu tenho passado pelas minhas próprias experiências no deserto, esse livro falou demais comigo. Inclusive, ele me inspirou a produzir um vídeo que eu liberei em maio, vou deixar aqui nos cards, com conselhos para você que está vivendo essa estação do deserto. Olha, esse livro fala sobre solidão, mas ele também toca muito no deserto e toca tanto que ele me inspirou a produzir esse vídeo. Então, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui os cards para você assistir e eu recomendo demais essa leitura. Acho que ela pode falar com todo mundo, mesmo que você não esteja passando por um processo de solidão agora, mas pode falar, pode te inspirar, pode te ensinar e te preparar para caso você passe por um processo de solidão. Todos nós passamos, né? Você pode passar por um processo de solidão enquanto você espera pelo casamento, enquanto jovem, enquanto solteiro, ou mesmo ao fim da vida, né? Quando você perde um parceiro, perde a companhia de alguém que era muito importante para você. Enfim, todos nós passamos por períodos de solidão e esses períodos podem ser muito produtivos e podem ser um ambiente de deserto que pode fazer a nossa fé crescer de maneira extraordinária. Então eu te recomendo a leitura desse livro porque é bom demais. A minha nota para ele também são 5 estrelas. E a minha última leitura do mês de maio foi o livro Se Pudesse Contar as Estrelas, da Becca Mackenzie. Esse é um livro de fantasia cristã, tem vlog dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E que livro maravilhoso também. Você já parou para pensar numa releitura cristã da história de Peter Pan? Sabe, Peter Pan nunca foi uma das minhas histórias favoritas dos contos de fadas, sempre foi uma que eu deixei mais de escanteio, assim. Mas esse livro me pegou de um jeito que eu li ele em 7 dias, devorei e fiquei apaixonada pela história. Nesse livro a gente tem uma releitura, né, cristã da história do Peter Pan e a gente acompanha uma garotinha de 9 anos que acorda na Terra do Nunca sem ter nenhuma memória. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela e o crescimento dela como uma criança perdida vivendo ali na Terra do Nunca. Com muita fantasia, com muita fé, com muitas lições, com muitos erros e acertos, a gente vai acompanhando a história dessa garotinha que vai crescendo ali na Terra do Nunca e tenta, sabe, em todo momento encontrar propósito, encontrar a verdade por trás da jornada dela. Talvez você já tenha se perguntado, né, por que eu estou aqui, por que eu nasci, por que eu fui criada, né, por que eu tenho que passar por certos desafios? Esses são alguns dos questionamentos que a Ellison também se faz durante a jornada dela pela Terra do Nunca. Ela quer compreender suas origens, por que ela foi enviada para a Terra do Nunca, quais são os propósitos para ela. E essa jornada é extremamente desafiadora, ela vai passar por vários processos muito interessantes e a gente aprende muito com ela, torce muito para que ela se dê bem também, enfim. É uma história muito gostosa que mistura fantasia, fé e ficção e que eu recomendo para você que é apaixonado por ficção cristã. Tenho certeza que você vai gostar desse livro. Minha nota para esse livro também são 5 estrelas, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele e também conferir a minha experiência de leitura, vou deixar aqui nos cards um vlog de leitura que saiu em maio, onde eu compartilhei toda a minha experiência de leitura
com o livro Se Pudesse Contar as Estrelas. Bom, em maio eu li apenas esses 3 livros, mas foram leituras muito prazerosas, leituras muito edificantes, sabe, que eu curti bastante e que eu aprendi muito. Apesar de ter sido pouco em volume, foi denso e foi com muito propósito, sabe? Foram leituras bem intencionais, então eu gostei bastante. Agora vamos conferir minhas leituras de junho? Em junho eu comecei o mês lendo Paixão e Pureza, Aprendendo a Deixar Sua Vida Amorosa sob o Controle de Deus, também da Elisabeth Elliot. Nesse livro, a Elizabeth nos convida a refletir sobre como nós podemos confiar a nossa vida amorosa em Deus, né? Como a gente pode descansar o coração, como a gente pode zelar pela nossa pureza, pela nossa santidade nesse processo. E para isso ela vai apresentando a nós a própria experiência de espera dela, né, em relação ao casamento. A Elizabeth, ela foi casada com Jim Elliot, um grande missionário que acabou morrendo de maneira muito trágica, e eles esperaram 5 anos para se casar. E o mais interessante é que nesse processo de 5 anos, eles não viveram um processo de namoro, eles realmente esperaram. O máximo que eles faziam era trocar cartas, orar um pelo outro e se ver de vez em quando. Porque ambos eram missionários e queriam ter certeza de que o casamento era um propósito de Deus para eles também. E esse processo de resposta de Deus durou aí um período de 5 anos. Ela vai contando pra gente como que foi esse processo de espera, tudo que Deus ensinou a ela nesse processo, e aí ela, a partir das experiências dela, a partir das experiências do Jim, ela vai trazendo pra gente como nós podemos confiar em Deus na nossa vida amorosa, o nosso coração, e como a gente pode passar por esse processo de espera também. É um livro sensacional que eu recomendo muito também. Em junho, eu li um outro livro a respeito de esperar em Deus, a respeito de vida amorosa também. Já que junho foi aí o mês dos namorados, eu quis ler alguns livros a respeito dessa temática, porque tinha muito tempo que eu não lia livros sobre essa temática, desde 2020 eu não lia. Então eu separei essas leituras e foram leituras muito edificantes. E além do Paixão e Pureza, eu li também o Ainda Não Casei, O Plano de Deus para Solteiros e Namorados, do Marshall Segal. E que livro esplêndido também! Nesse livro, o Marshall apresenta para nós como nós podemos ser solteiros ou passar pela fase do namoro, sabe? Honrando e glorificando a Deus. Ele vai mostrando pra gente que muito mais importante do que simplesmente ficar orando pela pessoa certa ou ficar ansiando pelo casamento é a gente entender quais são os propósitos de Deus para nós e nos descobrirmos como filhos de Deus, né? À medida em que a gente vai crescendo em conhecimento e vivendo diariamente com Deus, consequentemente, a gente vai passar pelo processo de espera do casamento e a gente vai passar por esse processo de maneira muito melhor, sabe? Porque o principal, ele vai mostrando pra gente que o principal objetivo da vida cristã não é o casamento, mas sim viver pra honra e glória de Deus, revelando a Deus em tudo que nós somos, em tudo que nós fazemos, em tudo que nós produzimos, né? Em tudo que nós pensamos. E a gente tem que revelar a Deus enquanto solteiros, enquanto namorados, enquanto casados. E ele vai mostrando pra gente como é possível revelar a Deus, né? E quais são os propósitos de Deus para nós, sejamos nós solteiros, namorados ou casados. Esse é um livro riquíssimo. Já falei dele aqui no último vídeo que saiu uma listinha de livros para quem tá aí esperando, né? Para quem confia sua vida amorosa em Deus. E é um livro maravilhoso também, porque ele vai mostrando pra gente esse processo de espera, de confiar em Deus, como zelar pela nossa pureza e santidade, como esperar de maneira mais saudável, como a gente pode equilibrar o nosso coração para que o grande propósito das nossas vidas não seja o casamento, mas seja viver para a glória de Deus. Então ele vai abordando várias temáticas muito interessantes e fundamentais, sabe, para todo solteiro cristão e para todos aqueles que já estão vivendo a fase aí do namoro e do noivado. Ele vai abordando várias temáticas a respeito de vida com Deus, sabe, a respeito de trabalho, a respeito de ministério, de propósito, enfim, questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia e que são tão importantes quanto a nossa vida amorosa, né? E são questões que nós precisamos deixar bem trabalhadas em nós para quando o casamento vier, nós estarmos preparados para ele também. Enfim, é uma leitura primordial que eu recomendo muito também e que também recebeu aí 5 estrelas. Bom, em junho, além desses 2 livros, eu comecei muitos outros livros de ficção cristã e de ficção também, mas eu não consegui, sabe, engatilhar na leitura e concluir essas leituras. Eu entrei aí numa ressaca literária. Eu acho que, em parte, eu fiquei de ressaca porque eu fiz leituras muito boas e depois eu não consegui encontrar outros livros que me pegaram, assim, sabe, que me envolvessem tanto quanto essas outras leituras. E outro motivo possível para essa ressaca é porque eu estou escrevendo um livro. Eu estou trabalhando na revisão e na escrita de um livro novo e eu estou tão envolvida nesse processo de escrita e a minha cabeça está pensando sempre na história que eu estou escrevendo
que eu não consigo separar tempo para sentar e ler. Eu tô com tanta vontade de escrever, sabe, que é muito comum me encontrar aqui na frente do computador escrevendo. Então tem sobrado pouco tempo para mim ler. E aí eu até leio um pouquinho, mas eu vou lendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. A leitura não tá rendendo tanto pra mim, não rendeu tanto pra mim aí durante esse mês de junho. Mas eu espero que agora em julho as coisas sejam um pouco diferentes e eu consiga ler mais. Mas eu também quero escrever bastante, porque eu quero terminar essa história logo pra compartilhar ela com vocês. Inclusive é um livro de ficção cristã, hein? Espero que vocês fiquem aí ansiosos esperando por ele, porque eu tenho certeza que essa história vai impactar vocês, vai fazer bem aí na jornada de vocês também. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas leituras aí de maio e de junho. Não foram tantas comparadas aos outros meses, né? Mas foram leituras muito boas, muito edificantes e que eu recomendo sem medo pra vocês aí também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, deixar seu comentário. Me conta quais foram os livros que você leu nesses últimos meses ou qual foi o seu livro favorito desses últimos meses aí. Me conta que quem sabe eu adiciono aí na minha listinha e seja um livro que me ajude a sair dessa ressaca, tá bom? Não esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo, tchau, tchau e até mais!